Boa noite a todos. É um privilégio para mim de poder, de novo, estar aqui para trocar ideias, para falar das minhas preocupações e acho que das preocupações também de várias pessoas aqui. Então, hoje estou respondendo a uma encomenda da Adriana, que me pediu para falar da leitura e do dizer. Isso é da transmissão vocal do texto. E acabamos de escutar justamente com perfeição uma transmissão vocal do texto sonoro. E gostaria justamente de falar desses conceitos e dessas atividades da oralidade. Muitas vezes se fala de oralidade, mas na oralidade vamos precisar o que podemos compreender por oralidade, porque como vocês vão chamar o que Alba acabou de fazer? É oralidade? É escrita, mas a escrita não se vê. Então, tem uma problemática aqui, né, nessa prática da escrita, essa prática de linguagem. Né? Porque quando se fala de oralidade, muitas vezes se esquece, ou se inclui, não se sabe, essa proferição do texto, essa transmissão vocal do texto, e gostaria de falar disso com vocês. Então vamos começar, vai ter dois tempos na minha fala. O primeiro tempo que vai abordar a prática da leitura, e no segundo tempo gostaria de abordar essa transmissão vocal do texto, esse dizer, que está relacionado à escrita, claro, mas que não é completamente oralidade. Quer dizer que o texto que publicou a Alba não é oralidade, ela não construiu esse texto, não elaborou o texto no momento da sua transmissão. É um texto que ela conhece, que ela leu primeiro, que ela decorou e que agora há pouco ela transmitiu para nós. E nessa situação tem uma transmissão, tem uma comunicação entre uma pessoa que diz e pessoas que ouvem, pessoas que escutam. Então, vamos primeiro falar da leitura, que não é uma atividade muito diferente dessa proferição do texto, já que a leitura é um ato pessoal, individual, e gostaria de desenvolver silencioso. Então, entre uma atividade sonora, que acabamos de escutar, uma atividade silenciosa, a segunda é pessoal, a outra é social, coletiva. Vamos falar do idioma português. Estou utilizando esse termo de idioma para incluir justamente o que se chama muitas vezes língua escrita e língua oral. Então, um idioma português único aqui no Brasil, mas tem outros países onde se fala uma outra maneira de falar o português. Mas um idioma único e duas línguas, uma língua para os olhos
e uma língua para os ouvidos. Vou falar dessa oposição entre distinguir dois textos. O texto que está na página do livro e o texto que está na boca da alma, como acabamos de ver. Vou chamar um texto gráfico, o visual, e o outro texto sonoro. Bom, vou começar por dar uma definição minha da leitura, do ato de ler. Tem outras definições, outra maneira de encarar a leitura, inclusive antes do século V, cada leitura passava de uma certa forma pela boca, o que não é mais o caso hoje. Então, a leitura é uma tomada de conhecimento de um texto gráfico desconhecido. Tomada de conhecimento quer dizer que o leitor vai... o ato do leitor é de poder... Não. O leitor vai poder, a partir de um texto desconhecido, o jornal que chega no apartamento, por exemplo, ele vai, a partir desse texto desconhecido, ser capaz de compreender, entender esse texto. Esse ato de entendimento que é o ato de leitura. Se o texto é conhecido, não tem mais leitura. A leitura, para mim, é justamente ser capaz de transformar um texto que não é conhecido, não quer dizer que as palavras utilizadas são desconhecidas, não, as palavras são conhecidas, mas o texto mesmo é desconhecido. E ele vai transformar o status do texto desconhecido em texto conhecido. E ele faz de maneira pelos olhos, de maneira silenciosa. Estou chamando isso a visão ambrosiana e vocês vão entender por quê. Agora gostaria de apresentar alguns formatos de escrita e vou pedir a você de tomar conhecimento desse texto. Vocês podem manifestar que você entendeu o texto com esse gesto. Obrigado. Então vocês fizeram uma leitura em relação com a minha definição ou não? Sim, porque você não conhecia esse texto, agora você conhece. Então teve um ato de leitura. Se chama essa maneira de escrever escrita de Cambridge. Passou na internet numa época e é interessante, vamos ver por quê. Não vejo os polegares. Os polegares. Então é mais lento. Mais lento que o anterior. Vocês fizeram uma leitura aqui? Vocês fizeram uma leitura aqui? Não, você conhecia o texto anteriormente. Então, não é exatamente uma leitura, vou dizer que é uma releitura. Quer dizer que vocês fizeram uma atividade guiada pelo sentido que você construiu anteriormente. Então, aqui não tem leitura, tem releitura. É a atividade principal que se faz na escola. Escrita contínua. Os gregos, você sabe que os gregos herderam da escrita dos fenícios. Língua semítica que utilizava só as consoantes. Herdando dessa língua dos fenícios,
eles tiveram dificuldades porque na língua grega tinha muito mais vogais. Então era complicado de entender um texto sem vogais, só a partir das consoantes. Por isso eles inventaram as vogais, os sinais vogais, e a partir daí todos os sons da língua grega podia ser transformados em letra, em escrita. Nessa língua inventada pelos gregos, cada som correspondia a uma letra. Cada letra a um som. Então, com essa perfeição, os gregos que tinham transformado todos os sons em letras, jogaram fora o espaço em branco dos fenícios, porque o espaço dos fenícios não correspondia a nenhum som. Então eles chegaram a essa escrita, que se chama escrita contínua, onde você vê tudo está junto. Mais rápido, porque por duas razões. A primeira é que você já conhece o texto, e a segunda é que corresponde à escrita convencional, à escrita do português de hoje. Bom, quais são as características desses formatos, três formatos? Quais são os elementos importantes que podem distinguir um formato do outro? Estou escutando. Muito mal. Quais são os elementos diferentes entre esse texto, esse texto, esse texto? Bom, o espaço em branco, claro, o espaçamento. Hein? Então, aqui está espaço em branco, aqui não tem. Caixa alta, hein? Quer dizer maiúsculas. Aqui não tem dupla caixa, como aqui. Tem duas caixas, uma caixa alta, as maiúsculas, e a caixa baixa, a minúscula. Dupla caixa ou não. Então, quer dizer que nessa escrita não tem minúscula. A minúscula foi inventada no século IX. Né? O espaço em branco foi generalizado no século XI. Tem outra diferença? Pontuação, sim. Terceiro, e o outro importante também? Sim, a ordem das letras, porque coloquei a bagunça dentro do texto nas letras. Espaço em branco. São os acentos. Hein? Uma palavra sábia, hein? E pontuação. Você vê que nesse texto a relação entre os caracteres e o som não existe, é perdida. Aqui você não pode decifrar, você não pode, como se diz na escola, decodificar, porque não corresponde. Mas vocês leram esse texto. Quer dizer que tem outras coisas que os fonemas e a organização dos fonemas dentro da escrita.
fonologia perdida que não impede de ler. Aqui, signo visual perdido. Quer dizer que, se a gente volta aqui, o espaço em branco possibilita apreender o signo visual. Sem esse espaço em branco, o olho está perdido, né? É complicado. Existe esse signo visual, mas ele é como vou dizer, ele não se expõe aos olhos. Nesse texto tem a fonologia, a relação fonológica existe parcialmente, porque, por exemplo, você pode ver que aqui tem uma maiúscula que não se distingue do ponto de vista do som, não se distingue da minúscula, mas é importante escolher essa maiúscula porque ela manifesta o início da frase, o início do parágrafo, o início do texto. Então quer dizer que essa maiúscula aqui não tem a mesma função que a minúscula. Tem uma função discursiva, uma função de significação, como diria Vygotsky, que não é a mesma. Então, essa maneira de escrever não se refere só à fonologia, mas a outras coisas. Os signos são todos expostos ao olho e o leitor pode justamente aprender esse signo para tratá-lo, para recuperar o significado do signo. Agora vou apresentar rapidamente de uma outra maneira de considerar a escrita que é diferente daquela que acabamos de apresentar. Vou exigir de vocês muita leitura. Todo mundo entendeu essa pequena história? Então, o Newton se tornou cego, não podia mais ler, pediu às filhas de decodificar o grego para ele, Newton, poder entender o texto grego. É muito rápido. Então, na sua opinião, quem leu? Vocês estão de acordo com o autor? Ana Maria? Bom, as filhas não leem porque elas não entendem. Bom, agora, o poeta lê? Ele só escuta. E a criança com 2 anos escuta e entende. Então não é uma leitura. Quer dizer
que nessa situação não tem nenhum leitor.